Mês da Criança Moana Kids. Faça suas compras e ganhe um brinde personalizado. Coleção Infanto Juvenil Primavera-Verão. Leve CPF RG e parcele suas compras em até 10 vezes no crediário facilitado Moana ou no cartão. Aceitamos todas as bandeiras. Concorra ainda a cadernetas de poupança da compra premiada CDL. Moana Kids. Veste com estilo. Na Quadra Paraíso. Informações da Administração Municipal de Lagoa Vermelha. Você sabia que quando se cadastra na Nota Fiscal Gaúcha pode escolher a entidade assistencial que vai ajudar? É sim, se você se cadastra e pede o CPF na nota sempre, uma parte do imposto pago é repassado para a entidade que você escolheu. Quer ajudar também? É fácil, peça sempre o CPF na Nota Fiscal. Prefeitura de Lagoa Vermelha, Secretaria Municipal da Fazenda. O Dilians Bank é mais que um banco digital com o DNA do agro. É também um banco que oferece consórcios de imóveis urbanos e rurais, veículos e máquinas agrícolas, para que você possa realizar seus sonhos e viabilizar suas conquistas de forma planejada. É o banco que faz empréstimos para pessoas físicas e empresas, que tem linha de crédito para pequenos e grandes produtores rurais, com condições especiais, para que todos saiam ganhando. Dilians Bank, o banco com o DNA do agro. Amigos, muito boa noite. É segunda-feira, é dia 30 de outubro de 2023. Outubro praticamente dando adeus. Outubro de 2023. Mais um mês que vai virando a sua página. Hoje, dia do comerciário, a quem saudamos, reconhecendo, enaltecendo a importância do seu trabalho. Está entrando no ar mais uma audição do programa Lagoa Debate. Conta com o apoio de Moana Kids e Grupo Dilians. Uma segunda-feira pesada. Realmente uma segunda-feira pesada. Muito pesada. Perdemos dois grandes amigos. Um deles, o Chiquinho da Loteria. Quem não conheceu o Chiquinho da Loteria? E era assim que ele era conhecido de todos. Pessoa muito conhecida, muito relacionada em nosso meio. Era daquelas figuras carimbadas de uma comunidade. Sujeito simples, humilde, trabalhador, sempre com um sorriso escancarado em seu rosto. Repito, tinha uma vasta relação de amizade, muito lamentada a sua morte que ocorreu na manhã de hoje. Ele tinha o varal da sorte, que por um bom tempo esteve instalado de frente à lancheria Ouro. Depois mudou-se para um novo local, ao lado da relojoaria Estrapazon, onde, além de vender seus bilhetes, vendia também lanches. Uma rica de uma pessoa, o Chiquinho. E veja como são as coisas, e algo até que nos impressiona. Às 6h31 de hoje, recebi uma mensagem de bom dia do Chiquinho. Isso ele fazia todos os dias, religiosamente. Inclusive, fiz questão de ler a sua mensagem na abertura do programa Bom Dia Cidade da manhã de hoje. Cerca de 2 horas depois, tomei conhecimento de sua morte como consequência de um infarto. Profundamente lamentável. Está sendo velado na funerária São Paulo. Seu enterro está marcado para amanhã pela manhã. Um segundo amigo que perdemos foi Gelson Ricardo Donato. Talvez a grande maioria não conheça ou não tenha conhecido. Filho do saudoso Luciano Donato, pessoa que se notabilizou como um dos maiores alfaiates
de Lagoa Vermelha, instalado aqui no centro da cidade. Trabalhamos juntos com o Ricardo Donato na Rádio Cacique. Nós éramos operadores de som, ou então sonoplastas, como se dizia antigamente. Essas eram as definições. Um belo guri. Construímos uma grande amizade. Depois, ele foi para Caxias do Sul e, posteriormente, para Porto Alegre, em razão de seus estudos e de suas atividades profissionais. Poucas vezes nos reencontramos, mas foi um dos grandes amigos que tivemos. Hoje à tarde, tomei conhecimento de que, ao entardecer de ontem, faleceu em Caxias do Sul. Problemas cardíacos. É a vida, meus irmãos. Na sexta-feira, tivemos um acontecimento muito importante em Lagoa Vermelha e que envolveu toda a região. Tendo como local o CTG Alexandre Pato, foi realizado o ato de assinatura de contrato de 14 municípios da região com a AGEA Corsan, na questão do abastecimento de água e saneamento. Como se sabe, esse serviço foi privatizado. Compareceram prefeitos de 14 municípios que fazem parte da AMUNOR, bem como membros da direção da AGEA e a direção da Corsan. Um momento, vamos dizer assim, histórico. A Rádio Lagoa FM esteve presente. Realizamos uma interessante entrevista com o prefeito de Lagoa Vermelha, Gustavo José Bonotto. Foi levada ao ar na manhã de hoje no programa Bom Dia Cidade. Ouvimos também o presidente da AMUNOR, Douglas Rossoni, prefeito de Ibiraiaras, o diretor da AGEA, Fabiano Dalazen, e a presidente da Corsan, Samantha Takimi. Como é um assunto de muita importância, de muita relevância, de muita repercussão, entendemos em convidar o prefeito Gustavo José Bonotto para participar do programa Lagoa Debate desta segunda-feira, com o objetivo, com a finalidade de detalharmos ainda mais, esmiuçarmos ainda mais esse contrato do município de Lagoa Vermelha com a nova empresa que assume o abastecimento de água e o saneamento do Rio Grande do Sul. Poderemos dizer que iremos aprofundar um pouco mais o assunto. Afinal, vai mexer com a vida de cada um de nós. Prefeito Gustavo, muito boa noite. Mais uma vez, muito obrigado pela sua gentileza em atender ao nosso convite, no sentido de participar aqui do Lagoa Debate. Olá, Ademar, olá a toda a nossa audiência, os espectadores da Lagoa TV. Uma imensa satisfação estar aqui, Ademar, para falarmos sobre esse assunto, mas antes de iniciar, me permita também me solidarizar com a perda desses ilustres lagoenses, como mencionaste. Particularmente não conhecia o seu Gerson Donato, mas uma família extremamente prestativa e muito conhecida de Lagoa Vermelha. E em relação ao Chiquinho, fazer um comentário de como existem pessoas que têm uma habilidade de cativar a quase todos que conhecem, e acredito que a nossa sociedade fica consternada nesse momento, e assim a gente se solidariza também à família em relação a esta perda. Isso. Prefeito, um assunto que se tornou polêmico e não poderia ser diferente dada a sua complexidade. Com certeza, muitas vezes lhe tirou o sono, prefeito. A questão aí de um novo contrato, de um novo aditivo com a empresa que assumiu o abastecimento de água e saneamento do Rio Grande do Sul. Ele é um processo, né, Ademar, que de certa forma até hoje ainda guarda algumas ressalvas e questionamentos acerca de como aconteceu. Mas, de certa forma, nós tivemos diversos momentos em relação a esta posição, tendo início lá no ano de 2020 com a sanção do novo marco regulatório do saneamento do nosso país. É importante mencionar que muito das alterações, e não somente no Rio Grande do Sul, como em diversos outros estados, eles têm origem no novo marco.
pelo estabelecimento de metas claras e objetivas em relação à busca por novas soluções para a implantação do saneamento, assim como também pelas ferramentas que apontava para o cumprimento deste marco. E aí existem algumas importantes definições, Ademar. O novo marco de 2020 ele trouxe a prerrogativa no sentido de facilitar a privatização desses serviços. E é verdade, ele foi um marco que trouxe facilidades para isso, inclusive tornando possível a captação de recursos dentro do mercado privado através da concessão desses serviços por parte de companhias públicas, como era o caso da nossa Corsã. E isso diferencia bastante do marco que estava vigente, que era lá de 2007, se não me falha a memória, que era o contrário, era um marco que trazia a prerrogativa de financiamento para os entes públicos em relação. E o que aconteceu, de certa forma, nesse período de 2007 até 2020, é que não houve efetivamente um avanço significativo nas áreas do saneamento no nosso país, e então o nosso Congresso decidiu fazer esta proposição que embasou toda uma série de discussão, pois os volumes necessários a fazer estas obras de infraestrutura são extremamente significativas. E ao final a sanção deste processo, o nosso governo do estado entendeu o caminho de abrir o mercado da Corsã, até então uma empresa 100% pública que tinha um contrato com cada um dos seus 317 municípios, sendo assim uma companhia de extrema relevância na área do abastecimento de água e fornecimento do serviço de tratamento de esgoto. Dos 497 municípios do estado, cerca de 317 possuíam esse chamado contrato de programa para com a Corsã, que é o nome que se dá a essa relação quando um ente federado, como o caso do município, se relaciona com uma empresa pública. E aí, na discussão em relação a essa abertura de capital da Corsã, é que ensejou diversos momentos, né, no sentido de discussão, de bastante posicionamento a favor, de bastante posicionamento contra, que houveram alguns momentos distintos. E aí a gente teve, por força do novo marco, algumas datas que eram bastante significativas, né? A primeira foi era o dia 19 de dezembro de 2021, que era a data limite que o governo do estado estabeleceu para os municípios que assim o quisessem, alterassem o seu contrato de programa com a Corsã para um novo contrato de programa que, de certa forma, adequava as condições do novo marco e fazia uma oferta aos municípios de um determinado valor em ações da venda da eventual venda da companhia para estes municípios. Então, naquele momento, a Corsã, através do governo do estado, na realidade, propôs aos municípios um determinado valor correspondente ao número X de ações definido pelo tamanho dos municípios, pelo número de economias e assim por diante, para que os municípios fizessem essa alteração. Naquele momento, e isso era uma data, de certa forma, colocada pelo novo marco para que as companhias fizessem o seu ajuste, né, de certa forma, em relação a estas necessidades. Nós tivemos, então, a construção aqui em Lagoa Vermelha. Nós submetemos um projeto de lei no sentido de fazer essa prorrogação e houve entendimento da Câmara de Vereadores, inclusive, ou talvez principalmente da nossa base, no sentido de não fazê-lo naquele momento. Havia uma nova data, que era o 31 de março do ano de 2022, que era uma data limite estipulado pelo marco no sentido de os municípios fazerem esta, abre aspas, adesão, pois era uma proposta um tanto quanto fechada. O que foi alegado pela Câmara de Vereadores para não... Aliás, nem chegou a ser discutido na Câmara de Vereadores, não chegou? Houve audiência pública. Houve audiência pública. De discussão, E daí houve a recomendação até da sua própria bancada de apoio, no sentido de que não seria a melhor alternativa aderir a esse contrato. Houve um entendimento pela rejeição do projeto. Ele foi votado e rejeitado, né, Ademar? E o entendimento da rejeição foi também um pedido nosso. O que previa esse contrato? Era a renovação do contrato com a Corsã. Simplesmente. Exatamente, né? Não se tinha o leilão, não se tinha a venda, mas o que era o nosso entendimento, Ademar? Nosso, que eu digo, meu, né? Baseado Sim. em conversas e opiniões com as pessoas que nos cercam e o entendimento. Tudo muito novo.
né? É uma questão que, de certa forma, para municípios do nosso porte, a situação ou o contexto era o seguinte: a Corsã, não vamos dizer que somos 100% satisfeitos com o serviço que ela prestava, haviam dificuldades, haviam problemas, mas é uma relação da maior companhia do Estado. E o nosso entendimento é que, pública ou privada, ela continua sendo a maior companhia do Estado. Um eventual caminho divergente naquele momento previa que era uma escolha no sentido de fazer o município uma nova concessão. E, muito embora talvez adiante a gente chegue nessas questões do quão complexo seria um novo processo de concessão, também há uma insegurança de que novos prestadores de serviço têm que surgir. Pois hoje, dentro do Estado, de certa forma, do meu conhecimento, lógico que pode existir mais, acho que a gente tem 3 companhias. Uma com um município, outra com outro município, a Corsã com 317, e aí alguns municípios que têm os seus departamentos públicos, SAMAI, DEMAI e assim por diante, que trabalham através dessa delegação de serviços, né? Então há toda uma incerteza de quem será o prestador de serviço. E estes contratos, eles são de longuíssimo prazo, né? E nesse sentido você tem consequências positivas se for um bom prestador e talvez bastante complexas se assim não o for. Então essa era uma insegurança que eu tinha, também no sentido de que eu acreditava e acredito que este novo marco vai ser cobrado, porque a pauta do saneamento, muito embora até aquela data não houvesse de certa forma, uma ação mais incisiva do nosso país, ele tomou uma proporção distinta e passou a fazer parte do debate e a questão de tempo para que ocorresse a ação dos órgãos de controle no sentido de começar a exigir. Nós, Lagoa Vermelha, passamos por isso. A gente recebeu uma sentença, né, uma ação judicial lá de 2008, 2009, transitou em 3 instâncias, o município foi condenado a fazer o processo de tratamento de esgoto em um determinado bairro do nosso município, e existem outras ações no mesmo ensejo, digamos assim. Então era questão de tempo para que houvesse essa cobrança, e havendo a possibilidade dos municípios... Enquanto o município chegou a ser multado? Não houve multa, Demar, foi no sentido de implantar o sistema de tratamento de esgoto. A obrigatoriedade pela implantação, daí sim correndo o risco de ser penalizado caso não cumprisse. Exatamente, né? E nesse sentido que a gente entende que é chegada a hora, também é algo que é nítido a todos nós, Ademar, que é a questão da contaminação dos nossos córregos, das nossas fontes dentro do perímetro urbano, e que havia essa necessidade de trabalho. No aditivo de março de 22, o que mudava? Corsã já não propunha uma proposta de valores em relação... Essa foi uma segunda proposta. Isso, foi uma segunda proposta, que não propunha de certa forma, não tinha valores a dividir com os municípios, e tinham 3 cláusulas que eram desconfortáveis, por assim dizer. Uma delas era o nosso entendimento, que é uma questão de leitura, de certa forma, de interpretação, que o novo marco ele traz que a obrigação de buscar recursos para fazer os investimentos é da contratada. E nesse aditivo, na época, a interpretação que se dava era de que havia do contrato, né? Isso poderia ensejar uma possibilidade de alteração de tarifa que a gente entendia como não razoável. Existia também uma questão de uma discussão em relação aos ativos da Corsã, em relação ao que era realizado pelo município ou não, praticamente, de certa forma, em outras palavras, é uma proposta que vai acabar se efetivando com o desenrolar dessa, mas zerava aquilo que fora pactuado nos contratos em vigências, mas que não havia sido celebrado. E mais um ponto que, vou lhe confessar, não me recordo, né, mano? E naquele momento, nós na região entendemos por alterar essa proposta da Corsã. E nós alteramos, fizemos essas alterações que consideramos cabíveis. A partir daí, os municípios começaram a trabalhar em bloco. Exatamente. Os municípios que fazem parte da AMUNOR.
uma coisa que a gente precisa considerar, Ademar, é que dentro da Munor nós somos o maior município, correto? Em número de habitantes. E mesmo assim, você pensar uma concessão de saneamento para o município de Lagoa Vermelha de forma isolada é um tanto quanto difícil. E aí, nos municípios menores que nós, ainda assim. Então, a leitura de que com mais economias, a gente conseguiria, com mais cidades, a gente conseguiria uma melhor condição. Até mesmo porque no CAPEX, no plano de investimentos da Corsã, ele era regionalizado. Então, de certa forma, infraestruturas que seriam feitas no município de Lagoa Vermelha, por exemplo, seriam usadas pelos municípios adjacentes. Vamos assim imaginar, um exemplo claro, uma estação de tratamento de esgoto. Sim. Nos CAPEX da EGEA, isso já é um tanto quanto diferente, né? Mas a nosso entendimento era que regionalmente haveria uma melhor condição de negociação. E aí, então, foi a Corsã que não aceitou a nossa proposição naquele momento, e nós entramos no que eu vou chamar, Ademar, de um limbo jurídico, né? De uma questão de que, com a passagem daquelas datas, até que se fizesse o leilão da Corsã, ok, né? Mas depois que ele ocorreu, ele trazia esta vacância, digamos assim, de entendimento em relação ao contrato, e num segundo momento, depois que ocorreu o leilão, de fato, daí o nosso contrato entrou no que a gente chama de precariedade, no sentido de que ele já não estava mais adequado à natureza jurídica da empresa, que a EGEA, de certa forma, já é nossa prestadora de serviço desde junho deste ano, né? Então, ela trouxe essa possibilidade de uma nova negociação. Só que ela não chegou à mesa de forma imediata, né? Houve um período de certa forma, concretização. É importante mencionar que uma das coisas que mudou foi que anteriormente se discutia a abertura de capital da Corsã, né? E em determinado momento, o governo, não conseguindo essa abertura de capital, optou pela venda de 100% da empresa, né? E isso trouxe uma mudança de contexto em relação a essa formatação. Se assim não o fosse, não teria essa nova prerrogativa deste momento estar fazendo a conversão dos contratos de programa para os contratos de concessão. Isso. Com a assunção da AGE, mudou o cenário. Isso. O que trouxe de diferencial, Ademar? De certa forma, deixou óbvio que os nossos contratos estavam precisariam ser alterados, né? Porque mudou a natureza jurídica da empresa e abriu um novo leque de possibilidades. Então, num primeiro momento, foi toda aquela insegurança em relação à validação ou não do leilão, que se satisfez, se não me falha a memória, no mês de julho deste ano. Muito embora ainda existam questionamentos e questões acerca deste leilão que ocorreu. Mas a verdade é que, de certa forma, ela se tornou nossa prestadora de serviço através da assunção da Corsã. Saiu uma decisão na semana passada anulando o leilão. Isso. Mas que se tem a convicção, a certeza de que será uma situação a ser revertida no pleno do Tribunal de Contas do Estado. Nós chegamos a ponderar isso, Ademar. E, por exemplo, para nós, municípios, na verdade, vamos imaginar que seja revertido. Né? Nós continuamos com a Corsã, de certa forma, né? Então nós estávamos com a Corsã, continuamos com a Corsã, e eventualmente uma alteração é a mesma, muito embora muda a natureza jurídica da empresa, e isso é bastante significativo, mas o nosso relacionamento é, de certa forma, com o mesmo representante, né, de concessionário desde a assunção dos contratos que estavam em vigência até essas alterações. Tem uma situação que me chamou a atenção, prefeito. O correto é AGEA Corsã. Eu achava, Ademar, até inclusive que mudaria o nome, mas, por exemplo, os contratos que a gente recebeu são todos Corsã. Todos Corsã. Não fazem menção à EGEA, né? Então, não sei se é uma opção da empresa de manter o nome, mas a verdade é que comercialmente a gente sabe que a aquisição de 100% das ações da Corsã foi feita pela EGEA. Exato. Mas a operacionalização no estado do Rio Grande do Sul, ela continua fazendo como Corsã. A EGEA, ela assumiu o comando da Corsã, o comando acionário da Corsã, é isso, né, prefeito? Exatamente. Se tornou proprietária, né? Proprietária. Então, vamos dizer... Mas a Corsã continua desenvolvendo o trabalho. A mesma, hoje, para entender, Ademar, de certa forma, é a mesma companhia, né? Se a gente for ver, hoje o corpo técnico, inclusive as gerências, lógico que dos servidores, a gente sabe que existe um plano de demissão voluntária em andamento, que muitos
deixarão, mas existem alguns que permanecerão, pelo que eu pude compreender. Então eu acredito que dá para chamar esse momento de transição. Foi estabelecido um acordo onde foi concedido um prazo de 18 meses para os funcionários da Corsã, né? A garantia de 18 meses. Eu até desconheço, Ademar, os pormenores, a gente até já ouviu falar, conversou com algumas pessoas, mas como efetivamente não participou ou não conhece a integralidade da negociação, acho que é precário o comentário de nossa parte. Mas vou dar o exemplo do nosso município. Até que ocorresse o leilão, de certa forma, o nosso diálogo era com a Corsã. Com a superintendência da Corsã, fosse em relação a obras, fosse em relação a relações institucionais, fosse em relação à presidência, por assim dizer. No momento que ocorreu o leilão, dali em diante, a IGEA, de certa forma, se estabeleceu em Porto Alegre, um tanto quanto distanciada da estrutura Corsã, mas ela que assumiu a parte de negociações de andamento do serviço a ser prestado. Então, de certa forma, hoje a figura que a gente tem é justamente da empresa, muito embora adquirida 100%, a marca em si ainda continua sendo Corsã. Inclusive a presidente da Corsã estava presente na sexta-feira aqui em Lagoa Vermelha, quando o ato de assinatura de contrato. Prefeito, aquilo que a gente comentou em nossa entrevista de sexta-feira, levada ao ar na manhã desta segunda-feira, nesse vai e vem, nessas idas e vindas das conversações, das negociações, os municípios cogitaram a possibilidade de buscar novas alternativas. Na verdade, nós acreditávamos que esse era o caminho. Pois passados os 2 momentos de assinatura com a Corsã ainda pública não efetivado, o entendimento era de que nós deveríamos buscar uma nova licitação. E aí, formulado no início por essa negociação com a Corsã, essa unidade dos municípios, a gente começou a compreender e pensar em estruturar que a gente chama de publicação de manifestação de interesse para buscar a realização de projetos técnicos para a realização dos serviços de abastecimento de água e tratamento de esgoto nestes municípios. Para explicar a nossa população, muito embora com a troca de natureza jurídica da Corsã pública para a IGEA, ou Corsã privada, por assim dizer, existia um contrato que traz uma expectativa de prestação de serviço até uma determinada data. Então vamos pegar Lagoa Vermelha, era até 2035. Alguns municípios um pouquinho mais, alguns municípios um pouquinho menos, todos tinham um contrato vigente. Eis o primeiro passo que se deveria dar para a busca por um novo prestador de serviço, era a finalização desses contratos. Um processo que se chama de caducidade. Era uma alternativa. No entanto, pelo que a gente pôde apurar, um processo um tanto quanto complexo. O primeiro passo seria, por exemplo, justificar o porquê não se estava continuando com determinada companhia, com embasamento que poderia ser alicerçado em precariedades da prestação de serviço ou divergências do entendimento que a companhia tinha condições de prestar o serviço, tudo que mas tudo muito possível de ser relativizado. Uma outra questão extremamente importante e decisória é que deveria se haver o levantamento, o inventário dos bens, né, dos ativos, por assim dizer, que a companhia usa para prestar o serviço, e como seria antecipado o vencimento desse contrato, existe uma discussão de que esses ativos devem ser indenizados ou não. Então isso também é relativo, não é uma unanimidade, um consenso de entendimento, seja administrativo, seja jurídico. E, logicamente, que talvez houvesse uma discordância em relação aos valores, vamos imaginar assim. Em outras palavras, para dar fim à relação para com a Corsã, agora privada, este processo a gente estima que ele demoraria em torno de 2 anos. Para a gente chegar a um momento de ter condições de ter minimamente uma proposta, de certa forma, um projeto técnico para todos esses municípios, para aí então se fazer uma licitação. E também não é algo tão célere nesse sentido. Então, um prazo razoável, que considerando que não desse nenhuma judicialização, seria para que a gente efetivamente tivesse o início do cumprimento do novo marco num período de 4 anos.
Só que isso, de certa forma, é um tanto quanto utópico, né? No sentido de que a IGEA, nas conversas preliminares, ela deixou claro o seu entendimento de que, ao assumir o patrimônio, também assumir os ativos da Corsã, se sentia proprietária dos contratos para conosco e que não, de certa forma, concordaria com esta rompimento de forma tão simples. E a primeira questão a ser discutida é o valor dos ativos a serem indenizados. E aí, Ademar, nós temos um exemplo, que é o município de Erechim, que desde 2007 tenta fazer uma licitação da concessão de água, e um processo extremamente moroso, demorado, que, de certa forma, ao menos a minha compreensão, não vou dizer que de todos os colegas, porque talvez cada um possa ter os seus motivos, mas eu particularmente vi, no final das contas, a situação de ou entrávamos num imbróglio judicial que não sabíamos nem quando e nem onde levaria, ou, de certa forma, algo que não dá para dizer que estamos extremamente satisfeitos, há uma mágoa por parte dos municípios como um todo, no sentido de não haver uma participação e uma discussão nos processos realizados, mas que, de certa forma, oferecia uma possibilidade de que, enfim, a gente possa ter uma perspectiva, primeiro, vou dizer por Lagoa Vermelha, não ter o risco de eventualmente algumas coisas que estavam acontecendo serem interrompidas e, num segundo momento, ser priorizado no recebimento de novos investimentos. Então, acredito que neste ponto, a abertura da IGEA no sentido de estar se apresentando e entender a nossa necessidade, ou ao menos interesse de trabalho coletivo, foi bastante pertinente e que permitiu que a gente chegasse nesse entendimento. Uma das alternativas aventadas, e nós comentamos, o prefeito foi o Cirenor assumir, né? A licitação, essa, Ademar, da concessão, seria feita pelo Cirenor, né? Existiria uma outra possibilidade de, eventualmente, você prestar esse serviço, né? E a gente teria dois óbices que eu acredito que saltam aos olhos, que uma é a capacidade operacional, de como gerir e de como fazer essa prestação de serviço, que, sejamos francos, não é tão simples. Os municípios não necessariamente têm uma expertise nesse sentido. E num segundo, lembra quando eu mencionei, Ademar, que o novo marco ele trouxe uma abertura para as privatizações. Ele não apresenta necessariamente uma alternativa de financiamento público. Então não há uma disponibilidade mesmo de financiamento tão clara, ou ao menos que eu conheça, disponível para que, se, por exemplo, nós entendêssemos, não, eu quero operar isso, vou criar uma companhia pública. É plausível, mas, no entanto, não houve uma abertura de financiamento para isso. Eu conheci dois CAPEX, que é o que eles chamam de planejamento de investimento para atingir o novo marco. O da Corsã girava em torno de 100 milhões, estou arredondando aqui, tá, Ademar? E o da IGEA chega a 157 milhões. A diferença é que o da Corsã previa até 40% de tratamento de esgoto com fossa e filtro, né, que é uma solução individual. E o da IGEA, o interesse deles é fazer 100% de separação absoluta. Em qualquer uma das opções, é algo que a captação desse recurso é extremamente complexa, e se você somar a todos os municípios da região, a gente vai chegar a um valor parecido com R$500 bilhão, né? E aí a alternativa de executar esse serviço por conta própria, ela vai ficando um pouquinho mais distante e complexa. Teve um dos municípios, o prefeito, que faz parte da Munor, que não assinou-se a aditivo, porque tem algumas particularidades. É o município de Paim Filho. Paim Filho. Se não me falha a memória, tá? Posso estar equivocado. Mas, pelo que eu entendi, o município já possui uma estrutura de tratamento de esgoto instalada, né? Ou em execução. Não, pelo que eu entendi, não funcional, ainda não está operando, mas uma grande parcela do investimento. E o município entende que aquilo ali, se eventualmente fosse, de certa forma, transferido à IGEA, deveria haver uma indenização para isso, né, ou algo nesse sentido. Eu particularmente entendi, e as nossas conversas foi de que existia uma base central para os municípios e cada um trataria das suas especificidades de forma individual. E sei que o município de Paim tinha essa questão de entender que deveria ser diferenciada a sua negociação em relação a esta diferença de estrutura disponível para prestação do serviço. Porque dos 19 municípios que compõem a Munor,
14 firmaram um contrato e ficou de fora, então, no caso, o pai e filho, né? Isso. Os outros não são atendidos pela Corsã. Exatamente. Tem o abastecimento de água, por exemplo, fornecido por conta própria dos municípios, né? No caso aí, Capão Bonito do Sul, Tupanci, Santo Expedito. Santo Expedito tem Corsã. Tem Corsã, Tem Santo Corsã. Expedito? É um dos municípios mais próximos de Itapejara, ali, Ademar, que não tem. Eu não vou arriscar dizer, sim. porque talvez eu peque, mas tenho quase certeza que Santa Cecília está nesse rol. Se não me falha a memória, talvez Vila Lângaro também seja um município que não o tenha a Corsã como sua prestadora de serviço. E mais um, que eu, de certa forma, me fugiu agora da memória. São 5 municípios, na verdade, né? Isso. 5 municípios dos que fazem parte da AMUNOR. Os municípios, em forma de bloco, a AMUNOR, no caso, o prefeito apresentou daí uma proposta à Corsã e ela foi aceita na integralidade, ou como é que foi? Bom, vamos lá. A proposta oficial da IGEA, ela trazia, de certa forma, e traz... No caso, foi uma contraproposta? Ela trazia uma questão padrão, né, Ademar, meio que um contrato de adesão. Uma das coisas que acontece quando se celebra um contrato de concessão é que existe o chamado valor de outorga, que é um município que é repassado... O que é esse valor de outorga? É o que a empresa paga para ser a detentora dessa prestação de serviço. E essa era uma divergência, né? O entendimento da IGE é que ao comprar a Corsã já tinha feito isso ao assumir os contratos. O entendimento dos municípios é que o que agrega valor é justamente ter a segurança da prestação dos serviços mediante a existência desses contratos e que, por consequência, não fez parte da negociação na privatização. Então, inicialmente é um contrato de adesão, de certa forma padrão para todos os municípios, com a oferta de um valor, com esse valor de outorga. Vou lhe precisar o valor inicial que foi ofertado para a Lagoa Vermelha, que era em torno de 2.200, 2.300, 2.200.000 reais aproximadamente, né? O valor de outorga. Isso. E a mesma coisa para os municípios proporcional ao número de habitantes, número de residências, né? E então houve o pedido de elevação desse valor para R$450 aproximadamente, e fechado em R$400 por, de certa forma, domicílio atendido pela Corsã. É uma estimativa que baseia nela, não necessariamente tem uma base que orienta nesse sentido, foi a principal abertura por parte da IGEA. Segunda coisa, ela se propôs a permitir a nossa priorização de investimento nos municípios. Então, de certa forma, vamos imaginar a Lagoa Vermelha, a prioridade é lógico a instalação da estação de tratamento de esgoto, né? Ela não faz sentido você instalar outras estruturas enquanto você não tenha operacional uma estação de tratamento de esgoto. Depois, eventualmente, existe a possibilidade de definição das áreas preferenciais, né, em relação para onde se inicia o trabalho de coleta da separação absoluta do esgoto. No nosso caso, a prerrogativa é por 2 regiões, né? Nós já temos a Presidente Vargas, que tem a rede de separação, que fora instalada anteriormente à sua repavimentação, então seria a região que está mais próxima de vir a receber esta separação do esgoto. Num segundo momento, nós preterimos e queremos que seja preterida, colocada como prioridade as áreas próximas dos principais córregos, os principais fluxos de água, né? Então nós temos aqui, por exemplo, a própria Rua do Tanque, que existem 2, né? Que é um adjacente da BR-285 e outro que vem lá das proximidades do Hospital São Paulo. Então a separação do esgoto nessas regiões permitiria uma menor poluição, e o outro é principalmente aquele que envolve os bairros Nunes, Rodrigues e Medianeira, né? E além das áreas que eventualmente o município possa vir a ser condenado judicialmente a fazer o tratamento de esgoto. Alguém comentou comigo, e eu não consegui obter mais detalhes, até porque estava uma correria danada lá na sexta-feira, quando do ato no CTG, prefeito. A Corsã, no caso, estaria oferecendo, era R$200 por domicílio. Isso, por economia. Por economia que eles chamam. E daí os municípios fincaram o pé, exigindo mais, e dobraram o valor para R$400 por economia. Como é que é
esse mecanismo, como é que funciona? É porque é uma estimativa, de certa forma, com o potencial, né, de investimento de cada município, ou seja, de arrecadação. Então vamos imaginar que a gente tem como base o número de clientes da empresa, né, no município. É esta mais ou menos a base. Então, se nós pegar a Lagoa Vermelha, aproximadamente entre 11.500 e 12.000 e alguma coisa de residências, né? E cada município tem essa sua proporcionalidade em relação ao número de habitantes, vai haver em relação ao número de residências e número de estabelecimentos comerciais. Ah, sim. Prefeito, grande parte das negociações, das conversações foi feita envolvendo todos os municípios. Depois aconteceram reuniões individualizadas com cada município, no caso da AMUNOR. No caso específico de Lagoa Vermelha, o senhor aproveitou para encaminhar, para solicitar algumas conquistas a mais, além do que já se previa. O que foi o nosso entendimento, Ademar? E eu continuo com ele. De certa forma, vamos lá, da onde que a gente imagina de como é o trabalho que vai ser feito para a separação de esgoto? O senhor pediu algo a mais. Isso mesmo, né? Meu entendimento é que Lagoa Vermelha era diferencial em relação a isso e que, de certa forma, poderia haver uma tratativa diferenciada. Houve uma busca inicialmente anterior, né, e havia uma certa insistência na negociação individual. Nossa prevalência foi por, ok, conversamos individualmente, mas primeiro vamos, de certa forma, em bloco. Eu acho que isso foi bastante importante, para ser franco, Ademar. E aí nós colocamos que, meu pensamento é o seguinte, existem algumas obras muito difíceis para o município executar. Por questões técnicas, por custos questões elevados, financeiras, por know-how, querendo ou não, toda vez que a gente vai fazer algo que não é do seu habitual, você demora mais, você gasta mais, está sujeito muitas vezes a cometer erros, porque é inerente que quando você ganha experiência e expertise em fazer algo, você vai se aprimorando. E a experiência que a gente teve em relação à canalização de separação absoluta, ela é a da Presidente Vargas, né? Se nós precisamos voltar antes da pavimentação que foi feita, grande parte da movimentação que ocorreu era em função da instalação da separação absoluta, na época executada pela empresa chamada Bripasa, que era uma empresa contratada pela Corsan naquela época. E, de certa forma, Ademar, esse tipo de obra é o que nós imaginávamos que seria uma solução para um problema crônico do município, que é a Rua Tiradentes, né? De certa forma, a dificuldade que ali se tem... É um problema crônico do município. E muito embora existam 1001 prerrogativas, eu vou resumir pelo que eu entendi, Ademar. E isso é depois de 7 anos ouvindo engenheiros, arquitetos, soluções, moradores e muitas preposições. São 2 agravantes que nós temos ali. Um deles é que, junto com a água, com a rede pluvial seria para captar apenas água da chuva, correto? Sim, sim. Junto com a canalização de água pluvial, existe água fluvial, que é a que tem origem nas vertentes, né, e formam sangas, córregos e assim por diante. Ou seja, a rede, quando a água é fluvial e ela usa a mesma canalização da rede pluvial, o que acontece? Ela está sempre sendo utilizada. E quando existe um excesso de chuvas, ocorre a elevação do nível da fluvial. Então, eventualmente, ela vai acabar que não se consegue absorver a capacidade para o escoamento pluvial, porque ela já está sendo ocupada por essa água fluvial que acaba tomando conta da tubulação. É até interessante se nós fôssemos ver num período normal, fôssemos lá medir a vazão que existe, a capacidade de vazão da rede com os dados históricos de precipitação, a resposta seria não, mas ele tem condições, ela tem capacidade para dar conta, né? Só que na prática não ocorre, né? A gente acaba vendo e existe esse interpério. O segundo, porém, é que exatamente na Rua Tiradentes não é só isso. A gente tem outros pontos que a gente tem essa concomitância de, vamos chamar, sendo bem claro, canalização de córrego, né? E aí se coloca a rede pluvial, né, no córrego. Ela tem uma bacia que é literalmente o formato de um açude.
né? Então isso dificulta, não é um serviço como a prefeitura faz no seu dia a dia, de ir lá abrir uma valeta e colocar uma tubulação. Ela não é simples, né? Ela existe uma profundidade que precisaria ser feita. Essa profundidade é outro tipo de obra completamente diferente do que a gente está habituado a fazer, que traz uma complexidade bastante grande, por consequência uma necessidade de investimento grande que nós nunca fizemos. Mas uma empresa que faz tratamento de esgoto faz a todo momento. E aí o nosso entendimento foi que em 3 pontos houve essa discussão, Ademar. Uma, Rua Tiradentes. Esse era o meu raciocínio. A empresa faz esse tipo de obra normalmente. Segundo ponto, a gente percebeu que na fazer a adução lá do Rio Quebra-Dente para a nova adutora, a passagem pela BR foi feita de uma forma extremamente simples, de certa forma, por uma prestadora de serviço da Corsan. E aí então a gente entendeu que poderia incluir também aquele transpasse da BR-285 para com nessa obrigação de fazer, digamos assim, da empresa Aegea. E eventualmente esse trabalho de fazer o transpasse da 285 vai necessitar algumas melhorias, ou ao menos um melhor suporte, onde existem casas lindeiras ao chamado Valo da Medianeira. Então eram essas 3 intervenções que nós discutimos para com a Aegea pela sua ascensão. E aí houve essa prerrogativa de ok, nós aceitamos, não tudo, perfeito, mas vamos ver o que a gente consegue fazer. Aí em relação ao tutoramento e muro do valo em si, não fazemos, não sabemos, e de fato é complexo, talvez a solução seja outra. Sim. Né? O transpasse da BR, pelos orçamentos que a gente tem, é mais barato para o município quase fazer do que necessariamente para a empresa que a Aegea disponibilizou para fazer este levantamento. E em relação a Tiradentes, não, nós estávamos corretos. A possibilidade da empresa, justamente, ela traz alguns benefícios em relação ao município fazer. E aí entrou nessa negociação também a obrigação da Aegea executar essa obra, que seria uma rede de aproximadamente 450 metros, saindo da Rua Tiradentes, dobrando a Rua Borges de Medeiros, e depois Rua do Tanque, indo até o próximo ali do Zulianello, como a gente chama, que é onde literalmente dá para ver o córrego, né? Que é a soma de no mínimo 3 que a gente percebe, que acaba um fluxo de água bastante significativo. O que é, de certa forma, vantagem, Ademar? Uma é o know-how, né? Eles sabem fazer, eles estão habituados a fazer, ao menos espero, né? Sim. Que assim seja. Segundo, é mais ágil que o município, né? E eu imagino que custará mais barato para eles do que necessariamente custaria para nós. Então esse foi o contexto dos pormenores para a Lagoa Vermelha nesse sentido. E lógico também a garantia. Então eles fariam uma nova canalização numa extensão de 450 metros? Saindo da Rua Tiradentes, passando pela Rua do Borges de Medeiros e depois na Rua do Tanque, saindo literalmente no córrego ali do Zulianello, que é onde vai parar a água da Tiradentes. Exatamente. Só que essa tubulação que existe, hoje ela está aterrada, está dentro de terrenos particulares, embaixo de casas e assim por diante. E daí como fazer, prefeito? Aí que tá, essa a gente não mexe, mas cria uma nova tubulação. Sim, criaria uma nova tubulação. Na rua. Porque essa que já existe, a gente não tem como duplicá-la. Porque eu imagino, daí, Ademar, né, não tem registro disso e a gente não tem idade para saber. Mas eu pressuponho que aquilo ali era literalmente um córrego, uma sanga, ele foi canalizado e aterrado pelo nível que ela forma, de certa forma, e que pelo seu traçado, né, que hoje ele cruza alguns terrenos particulares ali. Então a gente estaria criando uma rede individual para aumentar a capacidade de vazão. Não desabilita, não de certa forma, continua usando a rede que existe, né? Sim. E faz. Porque nós temos surgiria uma nova rede. Porque nós temos uma outra questão, Ademar. Esse projeto aqui, até para dar mérito a quem merece, foi uma sugestão do engenheiro aposentado da prefeitura, o senhor Leon Vassalli. Né? Dentro das nossas discussões, Ademar, existem muitas abordagens e possíveis soluções, né? Essa que vai ser executada, na época, foi uma sugestão do Leon, e agora, logicamente, o projeto técnico vai ser detalhado por outra empresa, por assim dizer, mas a concepção do que fazer parte dali. Nós temos um outro projeto,
que na verdade ele é bem mais complexo e nós não vamos executá-lo imediatamente. Com relação a esse problema. Mas o que ele faz, Ademar? Ele desvia a água que vem para a Rua Tiradentes. Para explicar a nossa comunidade, existe algo que se chama bacia de contribuição, que nada mais é um lugar que onde chover vai parar em determinado lugar. Exato. E a bacia de contribuição... Porque é a parte baixa da cidade. Isso então, aí. A água da parte alta da cidade acaba desembocando ali. Exatamente. Então, Ademar, a bacia de contribuição da Rua Tiradentes, ela, a grosso modo, vamos imaginar assim, que da Afonso Pena, sentido BR-285, ela vai quase até a Avenida Circular, né? Um pouquinho antes ela tem a inversão ali, talvez na Bento, perdão. Nós temos dos bairros Gentil e Alto Pedregal e parte do Pedregal que vem tudo ali, né? Então o que pressupõe esse outro projeto? É o desvio aonde é possível da canalização para que não venha para essa região e vá para outra. Vou te citar o exemplo da que nós já executamos. Lá na Rua Santos Dumont, que é a paralela BR-285 no bairro Alto Pedregal. Sim. A água atravessava a BR e acabava vindo por tubulação ser desembocada aqui na Tiradentes. Isso, se não me falha a memória, ainda o ano passado ela foi desviada e foi levada na extensão da Rua Santos Dumont até na proximidade ali dos terrenos do Seu Miguel, da Miagro, né, onde existe um outro encaminhamento de água que acabou desviando este foco ali. Vai haver a necessidade de uma nova tubulação na Rua do Tanque, que de certa forma permita com maior capacidade tirar essa água que hoje vai para Tiradentes, né? E é uma somatória de intervenções mais pontuais que vão levar, de certa forma, a solução definitiva. Mas o que esse arranjo que vai ser favorecido, permitido em relação a este projeto que vai ser executado, é uma solução imediata, né? Esse outro trabalho, para ser franco, ele é de formiguinha, né? Ele é uma que é intervenção em diversos pontos da cidade, outra que ele não traz uma clareza, seria até estranho, de certa forma, dizer, estou mexendo lá na Santos Dumont para intervir na água aqui na Tiradentes, né? Ela parece meio... quase que não tão claro, né? Mas sim, é a sugestão ou a proposição técnica que nos for apresentada e a gente vai estabelecer ali de certa forma, algumas etapas a serem executadas, mas este trabalho de imediato, de certa forma, ele pressupõe que a gente vai conseguir dar uma solução no curto prazo para este problema. E com essa canalização que será feita pela AGEA, vai melhorar consideravelmente aquele problema ali. Eu imagino que sim, Ademar, né? Ele é uma das soluções. Uma das soluções. Uma das soluções, né? Lógico, agora... Depois a outra providência vai ser o tiro fatal. Exatamente. Mas eu acredito que, se você for perceber, ela tem uma inconstância, né? Em alguns momentos chove que aparentemente nem é tanto assim, alaga, e agora nesses últimos meses a gente teve precipitações extremamente consequentes. Tem grande volume. Tivemos alagamento, né, Ademar, na Rua Tiradentes em si, mas eventualmente essas intervenções vão diminuindo a recorrência, né, dos acontecimentos. Eles têm uma previsão para a realização dessas obras? Não necessariamente prazo, é um fluxo. Então, de certa forma, assim que finalizado o projeto, se inicia a obra. Vamos imaginar que início do ano que vem, Ademar, no início do ano que vem. Isso aí até fevereiro, março, talvez se possa iniciar essas obras. Que o projeto está sendo concluído. Exatamente. Isso aí. É uma empresa de Santa Catarina que está realizando o projeto. Ademar, se eu te firmar o pé, eu posso me equivocar, mas é isso aí. Prefeito, está garantida, né, a nova fonte de abastecimento para a comunidade de Lagoa Vermelha, a do Quebra-Dente. Isso fiz questão de perguntar para o diretor da AGEA, o Fabiano Dallazen, e perguntei até se não sofreria a solução de continuidades. Não, vai melhorar ainda mais do que já vinha sendo feito.
Esse também foi uma das coisas que a gente, só que logicamente quase não entrou na negociação, Ademar, porque ela já está bastante avançada. Vou guardar essa gravação, então. Eu até desconhecia, Ademar, a posição, né? Nós até comentamos um dia, digo, olha, até não tem mais acompanhado, a gente está meio não tão próximo, porque, né? Na verdade, prefeito, falando baixinho aqui, entre nós e os ouvintes, telespectadores, esse trabalho foi feito meio a toque de caixa. E com razão, Ademar. E com razão. Eu vou te dizer o seguinte, daí eu preciso também dar um mérito aqui e agradecer a superintendência regional, né? O superintendente da Corsã. Da Corsã, que a gente conhece por Sante, né? E lógico, intervenção da nossa gerência local aqui também. Acho que de tanto a gente insistir e cobrar, Ademar, eu não quero te mentir, mas eu acho que de ofício perdemos as contas e de ligação para todas as pessoas que você possa imaginar dentro da Corsã, a gente ligou. E era naquela questão de uma solução. A gente queria uma solução. Existiam várias possibilidades. Era aumentar a barragem do Passinho Fundo, era fazer um poço mais profundo, era fazer uma barragem acima da barragem da Corsã com águas, que a gente chegou a celebrar um convênio. Até na época, eu comentei, fazia tempo que eu não encontrava a Samanta, presidente hoje da Corsã, na época diretora institucional, foi com ela que a gente chegou, e o açude, que era um açude, a barragem para dar suporte, só não aconteceu porque a proposição deles era que o município, eu ofereci os esforços do município para fazer o açude, né? E a Corsã entraria com auxílio para desapropriação da área. Só que o patrimônio no convênio que eles não submeteram ficava para a Corsã. Daí eu digo, poxa, mas daí eu vou pôr dinheiro do município numa coisa, se o patrimônio ficasse para o município, ok, daí dessa forma, você sendo privatizado, para mim não faz sentido. E daí na época acabou não dando certo também, até que enfim, depois do 4º ano de dificuldade hídrica em Lagoa Vermelha, eles iniciaram. E aí preciso defender, Ademar, no sentido de que talvez se fosse colocar num cronograma lógico de prioridades, talvez nunca acontecesse. Verdade. Eu não sei você, mas eu faz desde que me conheço por gente que a gente tinha essa questão de sair a captação no quebra-dente, né? Então se aproveitou um momento de urgência, isso, né? E se deu início a um investimento que de certa forma vai ser extremamente efetivo, né? Isso mesmo. Então pelo que eu compreendi, ela não vai fazer o uso contínuo, né, da captação, ao menos não inicialmente, mas ela vai ser uma ferramenta que está à disposição. E dentro dessa possibilidade, uma das primeiras questões foi justamente essa. Esse é um exemplo, Ademar, de um investimento que teria que ser ressarcido. Se nós quiséssemos romper com a Corsã, tá? Sim. Vamos imaginar. Ele é um investimento que não está programado no contrato de programa, né? E eventualmente nós querermos romper, né? Haveria uma necessidade de indenização desses valores. Esse é um exemplo, tá? Seria um valor considerável, mais de 5 milhões de reais. Exatamente, exatamente. E assim, olha, acredito, fico muito feliz e espero poder ver funcionando ali, Ademar, né? Eu acho que vai acontecer tão breve possível. O diretor da AGE até falou com muito entusiasmo, né? O Fabiano Dallazen. Bom, com relação aos pleitos a mais do município, esses aí, né? Ficou na Rua Tiradentes, né? A certeza da conclusão da captação e a assunção de eventuais decisões judiciais que a gente venha a ter em desfavor do município, porque eu entendo que... Nessas ações foi estipulado um prazo para o município providenciar a questão do tratamento de esgoto? Elas estão em andamento, né? Uma foi dada... Uma já foi dada sentença. E a gente fez E nessa que foi dada a sentença? Nós fizemos a instalação de fossa e filtro no bairro Oliveira 2, né? Então, nas casas que era possível essa solução técnica, a gente executou. Então, cumprimos aquilo que foi determinado, né? Agora, existe, pelo que eu sei, Ademar, uma outra ação em trâmite que é referente ao bairro São José. E o caminho é o mesmo, né? O município provavelmente venha a ser condenado. Só que daí agora, a partir desta assinatura, a IGEA, diferentemente da Corsã, ela já está parte, né, deste polo. Eles não se responsabilizam por passivos ambientais. Então não assumimos problemas que são anterior a nós e que já esteja na esfera ambiental. Mas a obra de infraestrutura para prover o saneamento, que é o que a gente vai precisar, ela já está assegurada.
Então, em relação à Lagoa Vermelha, né, logicamente o valor da outorga, a Rua Tiradentes, que por explicar por quê, né, Ademar, que conexão existe entre o fornecedor de água e a empresa, né? A drenagem de uma cidade, ela também é considerada saneamento, né? Então, neste sentido de que, muito embora não sejam obrigados, não compete, digamos assim, né, a empresa, mas eles têm a prerrogativa de poder atuar. É por isso que nasceu essa possibilidade de assim a gente fazer. A certeza da conclusão da captação, que, sendo franco, eu acredito que ela sairia, mas dá um alívio ter essa certeza, né, de se fazer, sem contar, Ademar, no que eu acredito que é o grande propósito do marco do saneamento, que é a separação absoluta do esgoto, que creio que o investimento previsto para a Lagoa Vermelha, informação que o senhor já havia transmitido na sexta-feira, aí para os próximos 10 anos é de 157 milhões de reais, somente para a Lagoa Vermelha. E aí englobaria a questão de ampliação do fornecimento de água e a estação de tratamento de esgoto. Exatamente. Isso aí, ó. Isso aí. Grande notícia. Prefeito, muito obrigado mais uma vez pela sua presença aqui em nosso programa. Falamos só de assunto bom. Falamos só desse contrato com a Corsã. Nem falamos da vinda do secretário do Turismo aqui em Lagoa Vermelha, dia 1º. Mas isso a gente conversa aí nos próximos dias. Eu é que agradeço, Ademar, a oportunidade de aqui estar, agradecer também a tua gentileza de estar no evento. Eu acho que é importante para entender o contexto. Exato. De que não é uma ação isolada de Lagoa Vermelha, mas uma compreensão de um grupo de municípios, né, e poder estar também em contato com os representantes da empresa, que são, de certa forma, dificilmente estão nas nossas localidades. Então, agradeço essa gentileza tua, da Lagoa FM, Lagoa TV, pela cobertura e também por esse espaço que nos permitiu, com um pouquinho mais de calma, conversar sobre esse assunto que é extremamente importante. Exatamente. Muito obrigado, prefeito. Estamos chegando ao final do programa Lagoa Debate nesta segunda-feira. Contamos com a participação do prefeito de Lagoa Vermelha, Gustavo José Bolotto. O nosso programa conta com o apoio do Grupo Dilians e Moana Kids. Prometemos voltar na próxima segunda-feira, às 20 horas. Obrigado e até lá. Boa noite. Mês da Criança Moana Kids. Faça suas compras e ganhe um brinde personalizado. Coleção Infanta Juvenil Primavera-Verão. Leve CPF RG e parcele suas compras em até 10 vezes no crediário facilitado Moana ou no cartão. Aceitamos todas as bandeiras. Concorra ainda a cadernetas de poupança da compra premiada CDL. Moana Kids. Veste com estilo. Na Quadra Paraíso. Informações da Administração Municipal de Lagoa Vermelha. Você sabia que quando se cadastra na Nota Fiscal Gaúcha pode escolher a entidade assistencial que vai ajudar? É sim, se você se cadastra e pede o CPF na nota sempre, uma parte do imposto pago é repassado para a entidade que você escolheu. Quer ajudar também? É fácil, peça sempre o CPF na nota fiscal. Prefeitura de Lagoa Vermelha, Secretaria Municipal da Fazenda. O Dilians Bank é mais que um banco digital com o DNA do agro. É também um banco que oferece consórcios de imóveis urbanos e rurais, veículos e máquinas agrícolas, para que você possa realizar seus sonhos e viabilizar suas conquistas de forma planejada. É o banco que faz empréstimos para pessoas físicas e empresas, que tem linha de crédito para pequenos e grandes produtores rurais, com condições especiais, para que todos saiam ganhando. Dilians Bank, o banco com o DNA do agro.